Queridos, estou de volta ao nosso canal Momentos com Deus. Eu quero neste exato momento trazer uma singela palavra para o seu coração e hoje eu quero falar sobre profecias e profetadas. O que você tem a dizer sobre isso? Você já recebeu muitas profecias e profetadas? Fique conosco, que é sobre este assunto que queremos tratar em rapidíssimos minutos, não queremos demorar muito para não enfadar você. E para dar base a esse tema que nós queremos tratar em rapidíssimos minutos, eu quero ler um texto da Palavra de Deus que está no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 23, versículo de número 28, que diz assim a palavra do Senhor: O profeta que tiver um sonho, que conte o sonho, e aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade. Você pode dizer amém? Queridos, nós vamos falar sobre esse tema, e quando falamos sobre profecias, é claro que existem muitas pessoas que se autodenominam profetas. Mas o que é profeta? A gente sabe que profeta é alguém que tem o dom de profecia, usado pelo Espírito Santo, e que prediz, programa e explica aquilo em que se está transmitindo. Então nós temos algumas verdades em relação a isso. Quando nós lemos nas páginas seletivas do Antigo Testamento, nós vemos que no Antigo Testamento existia o ministério de profeta. Mas quando nós vamos ler no Novo Testamento, nós vamos observar que no Novo Testamento nós temos os profetas na página do Novo Testamento, mas não existe mais o ministério de profeta. O que existe são o dom da profecia. Então, dentro de uma visão bíblica, a gente pode dizer que o ministério profético, o ministério de profeta cessou, mas o dom da profecia, ela continua, Deus continua falando, Deus continua usando os seus servos. Porém, dentro deste assunto sobre profecia, existem muitas pessoas que se deixam ser levado pela emoção, que deixam-se ser levado pelos seus pensamentos e começam a trazer falsa esperança, falsas profecias, dizendo que foi Deus que falou, quando na verdade Deus não disse nada. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que a profecia verdadeira, ela tem pelo menos 3 objetivos. E eu queria chamar a sua atenção para ler em 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 3. Abra a Bíblia, por gentileza. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 3. O apóstolo Paulo, ele diz exatamente assim: Mas o que profetiza, fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Então, o profeta que recebe a palavra de Deus para transmitir a outras pessoas, ele precisa ter essa visão que a profecia bíblica, ela precisa exatamente seguir esses critérios: edificar, exortar e consolar. Logo, eu estou dizendo que a verdadeira profecia proveniente de Deus não é para causar medo, nem para amedrontar outras pessoas. Porque o que a gente está vendo hoje aí são profecias que estão trazendo pavor para vidas de muitas pessoas. São profetas que estão dizendo: Deus vai te pegar na esquina, Deus vai colocar um câncer, Deus vai colocar uma enfermidade em você. E quando na verdade não existe respaldo à luz do Novo Testamento para isso, porque o texto está claro quando diz que a profecia, aquele que profetiza, que fala aos homens, fale para edificação.
fala para exortação e para consolação. Toda palavra profética de Deus para a vida de uma pessoa que traga dúvida, que deixe dúvida em relação ao que o profeta está falando, precisa ser biblicamente analisado. Então, vamos entender outra verdade que a Bíblia vai dizer, que existem profecias que provêm do coração do homem. E a gente precisa ter muito cuidado, porque existe a profecia de Deus. Deus fala sim. Eu não estou aqui questionando se Deus fala ou não. Deus fala. E a gente sabe que Deus usa homens para falar a outro homem. Deus usa os seus servos na terra. Mas a gente precisa ter muito cuidado, porque existe a profecia de Deus, aquela que provém do coração de Deus, e existe aquela profecia que provém do coração do homem. E já disse o sábio Salomão, escrevendo a Provérbios, que o coração do homem é enganoso. Quem o conhecerá? Então nós vemos aqui em Jeremias capítulo de número 23, versículo de número 16, que existe a profecia que provém do coração. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que dentre vós profetizam, ensinam-vos vaidades e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Então a gente precisa ter muito cuidado. E existe também a profecia que provém exatamente de Satanás, para enganar, para tentar ludibriar as pessoas e acreditarem em mentira. Então a gente precisa entender que a gente precisa colocar tudo numa balança, não dar crédito em todas as coisas, mas provar todas as coisas. Foi isso que o apóstolo Paulo, falando, ele citou algo muito interessante quando Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala exatamente sobre esta verdade. Paulo manda provar, Paulo manda colocar tudo em prova. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo de número 14, e os versículos de número 29 e 30, Paulo disse assim: falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. A profecia que provém do coração, a profecia que provém de Satanás, ela traz consigo dúvida, e essas profecias, ela precisa ser analisada. Quais são os meios que Deus fala? Deus pode falar através de sonho, Deus pode dar uma visão a uma pessoa, Deus pode usar homens para falar com outras pessoas. E todos esses pontos agora que eu pontuei aqui, em relação ao sonho, em relação a Deus usar homens, em relação às visões que a gente pode ter, elas precisam ser analisadas. Elas precisam passar por um crivo, precisam passar por um julgamento. E quem é que faz esse julgamento? É a palavra. A palavra de Deus julga. A palavra de Deus nos manda analisar todas as coisas. Só existe uma profecia que ela não precisa ser julgada. Sabe qual é? Está em 1 Timóteo capítulo 3, versículo de número 16, que é a palavra de Deus. E o texto de Timóteo diz exatamente isso, que toda escritura divinamente inspirada é. E veja o que diz assim o texto: é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então, se a palavra ela é inspirada por Deus, ela não precisa ser provada nem analisada, porque ela por si só já tem a sua autenticidade. Então, irmão, a gente precisa ter muito cuidado com essas profecias que surgem por aí. São exatamente pessoas que não têm nenhum compromisso com a igreja. E eu quero pontuar aqui algumas verdades sobre isso.
no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 27, quando o texto vai falar de um grupo de profetas que vieram de Jerusalém. E aqui eu quero pontuar algumas verdades bíblicas sobre esse texto. Diz assim o texto, Atos capítulo 11, versículo de número 27. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome de Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Observe uma coisa, o texto vai dizer que esses homens, eles tinham uma igreja e eles tinham pastores. Logo, esses homens eles estavam debaixo de uma autoridade espiritual, e esses homens eles tinham referência. Vejam que eles descem de Jerusalém para a Antioquia. Então a gente precisa pontuar duas coisas aqui, que os verdadeiros homens de Deus, os verdadeiros profetas que Deus usa, eles precisam estar debaixo, sob uma autoridade espiritual. Existem muitas pessoas hoje aí, se você perguntar a ele se ele obedece pastor, se obedece presbítero, se obedece à liderança da igreja, eles vão dizer que só obedecem a Deus, que não é para obedecer homem. E isso já é um equívoco, porque a Bíblia Sagrada manda obedecer às autoridades constituídas, principalmente às autoridades religiosas. Outra coisa que eu quero pontuar aqui é que esses homens, eles tinham referência. E a maioria dos profetas que surgem hoje, pergunte para ele onde é que ele faz parte, qual é a sua congregação, qual é a igreja que ele faz parte, se ele participa de um culto de doutrina, vai para a escola dominical. São pessoas que andam atrás de profecias, querendo se promover. Outra coisa que a gente encontra aqui no texto é que eles eram homens naturais, que se deixava ser usado por Deus. Então, uma coisa aqui muito interessante, eles não eram super espirituais. Porque hoje, a maioria dos profetas hoje querem mostrar uma certa espiritualidade. Querem mostrar que é homem de Deus. Querem mostrar que é profeta. Querem mostrar que são usados mais do que outro. E na verdade, as suas profecias não passam de profetadas. São homens que falam segundo o seu coração e não segundo o coração de Deus. Precisamos ter muito cuidado para não cair nesses laços de muitas profecias. Não estou aqui dizendo que não é para você crer em profecia. Sim, creia, mas analise tudo. Observe se realmente é Deus que está falando. Como é que eu posso observar e saber que é Deus? Se a profecia estiver de acordo com a Bíblia. Observe também a vida do profeta. Observe que Deus, ele usa homens, mas esses homens precisam passar por uma análise. Precisam ser provadas as suas palavras. Por que é que eu digo isso? Porque existem muitas pessoas hoje que estão colocando culpa em Deus sem Deus ter nenhuma culpa. Pessoas que receberam profecias de casamento, profecias que iam para tal lugar, que iam fazer isso, que iam ser aquilo, e na verdade nada daquilo que eles falaram aconteceram, e eles começam a colocar culpa em Deus, dizendo: Deus disse, Deus falou e nada aconteceu, porque não foi Deus. Deus não mente. Deus, quando fala, ele vela pela sua palavra, ele cumpre aquilo que falou. Então, irmãos, essas características desses profetas que vieram de Jerusalém, a primeira é que eles estavam debaixo de uma autoridade, a segunda, que eles tinham referência, a terceira, que eles eram homens naturais que se deixavam ser usados pelo Espírito Santo. E a outra parte importante é que não era eles que diziam que estavam sendo usados por Deus, mas era o Espírito Santo que dava a entender aos homens a palavra que eles falavam. Então, que Deus em Cristo nos abençoe. Cuidado,
com as profecias que surgem por aí, com as visões que estão surgindo por aí. Tem gente vendo cabelo dentro de Bíblia, cabelo de anjo. Nunca ouvi isso. Se isso é uma completa heresia. Tem pessoas que estão destruindo casamentos de outro e dizem, esse não é o seu. Pessoas que estão trazendo perturbação dentro de famílias por causa de profecia. Muito cuidado. A maior profecia é a Bíblia, é a palavra de Deus. Deus usa homens, mas como igreja, Paulo manda a gente fazer uma análise. Paulo manda julgar. Paulo manda estar atento a essas coisas que acontecem. Infelizmente, nós chegamos a um ponto que não devemos confiar em tudo que se diz. Precisamos ser igual àquela igreja, uma igreja em que Paulo foi pregar e quando chegou lá, os irmãos iam conferir na Bíblia se o que Paulo, o apóstolo, estavam falando era verdade. Então a gente precisa exatamente analisar tudo. Cuidado com as profetadas. Eu já vivenciei muitas profetadas. Você também deve se lembrar de algumas, né? E eu me lembrei agora de uma profecia que eu estava presente nesse dia, numa congregação, e estava super lotada, né? Este culto, esta congregação, e um homem, um irmão bem forte, ele sentou perto de uma mulher grávida e tinha um profeta que já estava querendo há muito tempo profetizar para a irmã que estava grávida, mas ele fechou os olhos na hora de profetizar e fez carreira perto da irmã e colocou a mão na barriga da irmã, pensando que estava colocando na barriga da irmã, mas na verdade estava colocando na barriga do irmão, já que era um pouco volumosa assim, né? E você entende o que eu quero dizer. E no momento, ele profetizando para o irmão, pensando que era a irmã, ele chegou a dizer assim: minha serva, esse que está no teu ventre é meu, eu escolhi para uma grande obra. Quando o profeta, para surpresa dele, abriu os olhos, estava com a mão na barriga do irmão, pensando que era a irmã. E grande foi a vergonha para aquele homem. E eu concluo dizendo aqui: Deus não erra. Deus sabe para quem envia a palavra no tempo certo. E muitas outras coisas que acontecem. Uma coisa eu digo para você: quando o Espírito Santo usa você, ele não rouba a tua consciência. Muito cuidado com isso. Tem pessoas que dizem assim: o que foi que eu falei? O que foi que eu disse? Quando Deus usa você no exercício do dom da profecia, você sabe o que está falando. Você sabe para quem está falando. Você sabe aonde está. O Espírito Santo não rouba a consciência de ninguém. Satanás é quem rouba a consciência, mas o Espírito Santo não. Cuidado com as profecias. Cuidado com as profetadas. Analise tudo. Que Deus seja louvado sobre a sua vida. A paz do Senhor.